Está começando mais um programa, Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito, a palpitar, imorredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perseveremos juntos, em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Uma boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Momentos Espirituais, programa produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui do município de Vinhedo. Estamos ao vivo, direto do estúdio da Rádio Capela FM 105,9 e convidamos os estimados ouvintes que eventualmente se interessem por fazer alguns questionamentos, que utilizem o telefone da rádio 3876-6846. Hoje, uma vez mais, nos encontramos muito alegres, muito satisfeitos e, sobretudo, com o coração preenchido, porque hoje recebemos uma vez mais a nossa querida Fátima, o nosso querido João e o nosso querido Marcos. O Guilherme encontra-se descansando com a família, foi visitar a família lá no Rio. Aliás, quando ele fala Rio, são vários Is quando ele fala Rio. E então nós desejamos que ele aproveite, que ele retorne revigorado com as energias espirituais, sobretudo quando visitamos os nossos familiares, que é tão bom, né? E também estamos hoje na companhia do nosso querido Giovanni, que eu tenho a honra de ser pai dele, e você fica à vontade, viu, filhão? Se você quiser fazer alguns comentários em qualquer tempo, é só você se manifestar. Se não quiser fazer nenhum comentário, também não tem problema nenhum. Muito bom. Então, hoje nós estamos estudando o capítulo 10º, de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E nós vamos encontrar lá no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, tanto no capítulo 5º, quanto no capítulo 6º das anotações do evangelista Mateus, nós vamos encontrar a referência ao perdão feita pelo Mestre Jesus. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial também vos perdoará. Mas, se não perdoardes aos homens quando vos ofendem, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Pecado é uma palavra de origem latina que significa desviar-se do alvo. Então, quando nós pecamos, nós erramos o alvo, erramos a meta. Se vosso irmão, uma outra passagem das anotações de Mateus,
só que agora no capítulo 18. Se vosso irmão pecou contra vós, ide lhe exibir sua falta em particular entre vós e ele. Se ele vos escuta, tereis ganho o vosso irmão. Então Pedro, se aproximando, lhe disse: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão, quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Ou seja, dessa passagem nós concluímos que quando Jesus diz para perdoar até 70 vezes 7 vezes, nós devemos concluir que devemos perdoar indefinidamente, quantas vezes forem necessárias. Mesmo porque vocês já pararam para computar quantas vezes Deus perdoou os nossos equívocos, né? Porque quando nós erramos, até o nome muda, né? Ah, foi um equívoco. Agora, quando os outros erram, foi uma burrada que o outro fulano fez, né? Imperdoável. Então, é imperdoável, né? Quando os outros erram, nós consideramos imperdoável. Aí quando nós erramos, ai Deus, haja com misericórdia, né? É mais ou menos assim. Quando nós estamos, do ponto de vista psicoemocional, quando nós não estamos bem, é muito comum nós recorrermos ao Novo Testamento. Que o Novo Testamento mostra Deus como um Pai misericordioso, um Pai cheio de doçura. Agora, quando nós estamos, vamos dizer assim, descontentes com os nossos opositores, aí a gente vai para o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento mostra um Deus guerreiro, um Deus mais austero, um Deus que é mais rigoroso, e que vai dar a vitória, a nossa vitória sobre o nosso inimigo, né? Sobre o nosso opositor, né? Então, evidentemente que isso demonstra ainda a nossa imaturidade espiritual, a nossa imaturidade psicológica. O Deus é meu e não é do outro. Exatamente. É exclusividade, o Deus exclusivo. Exclusivo. Bem, essas são as considerações iniciais. Ou se não é exclusivo, pelo menos tem uma preferência por nós, né, Marcelo? Exato. Exatamente. Bem, nós estamos fazendo essas considerações iniciais e eu gostaria de ouvir a Fátima, ouvir o João. Fiquem à vontade aí, nós estamos apenas começando o nosso bate-papo, né? Tem muita coisa aqui para falar, porque o assunto perdão é interminável, infinito, né, Fátima? Boa noite a todos. Boa noite. Estar no café, um prazer muito grande novamente estar aqui. E hoje com esse assunto maravilhoso, falando um pouquinho sobre o perdão, que é tão complicado, inclusive para a gente. Pode falar. Agora ficou melhor, agora vocês vão me ouvir melhor. Boa noite a todos, novamente, é um prazer grande estar aqui com vocês novamente, e principalmente falando sobre esse assunto tão importante que é o perdão, que temos que aprender tanto perdoar aos outros como a nós mesmos, né? Então vai ser um assunto para muito tempo. Vamos passar aqui a palavra também para o João, para cumprimentá-los, e durante o programa falaremos mais. Perfeito. Pois não, João, fique à vontade. Boa noite a todos, amigos aqui presentes, os nossos ouvintes também. E como o Marcelo disse, né, temos bastante coisa aí para falar, tem que aproveitar aí
Na realidade, quando a gente vem aqui falar, né, os espíritos vêm nos intuindo, a gente vem, né, com as leituras aqui, os amigos, os comentários. A gente aqui reflete, né, Fátima, faz a reflexão e acaba tocando o nosso próprio coração, né? A gente aprendendo mais ainda do que quem está ouvindo, né? Exatamente. Quando a gente abre o coração para refletir, para conversar, para entender, para estudar, né, Marcelo? É aí que, nesse momento que a gente aprende mais. Eu me lembro de uma passagem que eu até acho que eu já comentei aqui, que eu fui meio que convocado assim a fazer um treinamento, né, da minha área lá de locomotiva, tal, e lá para fora do Brasil, enfim. E aí eu passei um sufoco danado, porque eu nunca tinha feito aquilo, né, mas foi uma coisa meio assim, de supetão. E eu nunca aprendi tanto, né, quanto eu aprendi naquela vez lá. Eu tive que estudar bastante para poder passar as informações, né, para dar o treinamento. E é mais ou menos nessa mesma linha que me veio aqui essa sensação, né, quando a gente abre. Eu adoro esse programa aqui, é um privilégio muito grande vir aqui, né, porque a gente vem conversar sobre o tema da semana, que todos, né, o Evangelho é sempre muita luz, né, para nós, mas, por exemplo, esse tema de hoje do perdão, e a gente precisa tanto trabalhar isso, né, e a gente que se propõe a vir aqui estudar, nós somos privilegiados. Privilegiados, exatamente, é um prazer muito grande. Então, obrigado pela oportunidade aí, né, Marcelo? Que maravilha. Marcos, boa noite, fique à vontade em suas considerações iniciais. Boa noite, Marcelo. Boa noite, amigos, os ouvintes, João, Fátima, Giovanni, a todos os presentes aqui e os ouvintes que estão conosco. Realmente, esse tema, esse capítulo 10, né, ele é 10 mesmo. Pelo próprio nome, né? Essa foi boa. Ele é 10, porque ele é o topo, né, eu diria. Porque esta é a lição maior que Jesus trouxe para nós, é a lição do perdão. Né? O perdão, nós já tivemos alguns programas, né, referente a esse tema, e já foi falado, mas ele é libertador. Né? Ele te liberta dos laços que te prendem aqueles que você tem alguma desavença, aqueles que você tem alguma animosidade, um inimigo, digamos assim, né? Porque às vezes a gente pensa que com o desencarne da pessoa, daquela desavença, você estará livre dele, né? E não é assim, né? Os laços de amor e de animosidades, eles sobrevivem, reencarnações e reencarnações. E o que faz esse laço de animosidade ser quebrado é exatamente o perdão. Né? Uma vez você perdoando, mas perdoando mesmo. Não é o perdoando de, eu te perdoo, né? Te perdoo, mas não apareça na minha frente. Mas você não está perdoando. Mas não quero te ver nunca mais. Isso, mas não quero te ver nunca mais. Não, o perdoar é perdoar mesmo, de coração, de alma, bem profundamente. E isso, esse laço de inimizade estará rompido, né, para sempre. Então, essa é a lição que nós aí iremos discorrer, né, Marcelo? Sem dúvida. Sobre essa coisa linda que Jesus deixou conosco, que é a lição do perdão. Sem dúvida. E nós vamos encontrar lá na obra O Monge e o Executivo, que é uma obra belíssima e uma obra que bate os recordes constantemente de vendas, né, de exemplares, inclusive no mundo inteiro. E essa obra, O Monge e o Executivo, o autor, ele enumera a definição de muitas virtudes. Então, por exemplo, como nós dissemos no programa passado, paciência. Paciência é autocontrole diante das adversidades. Humildade. Humildade é ser autêntico. O cara que é humilde, ele é autêntico, ele é verdadeiro. O cara que é
indulgente, ou seja, a definição do perdão na visão desse autor da obra O Monge e o Executivo, ele diz assim, que perdoar é não devolver àquele que nos ofendeu o mal recebido. Não devolver o mal recebido por aquele que nos ofendeu, por exemplo, que nos magoou, ou que foi o causador daquele acontecimento desagradável. Então, perdoar é apenas não devolver o mal recebido. Eu digo isso porque, muitas vezes, nós consideramos, com muita frequência, melhor dizendo, nós observamos pessoas, e a nossa querida Fátima está habituada a atender as pessoas lá no Centro Espírita Paulo de Tarso, né, Fátima? Você vai entender o que eu estou querendo dizer. E as pessoas que procuram o Centro Espírita para orientação espiritual a primeira vez, ou que está chegando na cidade há pouco tempo, enfim, para as mais determinadas, para as mais variadas situações, quando você diz, é muito frequente essas pessoas dizerem assim, ai, mas é tão difícil perdoar. Não é verdade? Verdade. Perdoar é muito difícil. E na realidade Eu acho que não, viu? Mas nós não vamos brigar, viu? Não, eu acho assim, é mais fácil a gente pedir perdão. Sim. A Deus, olha, Sim. Você vê no Pai Nosso, que foi a oração que Jesus nos deixou, a gente pede aquele perdão com uma facilidade incrível. Exato. Mas se nós pararmos para analisar aquele pedido de perdão, a gente vai começar a mudar. Exatamente. A gente vai começar a perdoar mais do que pedir perdão. Porque a gente vai ver que é perdoando que a gente é perdoado, não é só pedindo perdão, não é mesmo? Exatamente. E até o trecho diz, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Quer dizer, ou seja... Assim como. Assim como. Mas só que nós não fazemos, não fazemos isso essa com o segunda coração parte muito boa. aberto aí direitinho como devíamos, né? E eu digo que é difícil nesse sentido de a gente cair nessa realidade. De que o perdão é fácil de ser dado, se você se colocar no lugar do outro e ver que ele erra como você erra. Sim. Que as imperfeições nos acompanham, porque se nós fôssemos tão bonzinhos como achamos, estaríamos aqui, com certeza, né? Verdade. Então, mas sabe, Fátima, eu digo assim que perdoar não é tão difícil. Logicamente que eu não estou falando só para mostrar, vamos dizer assim, grandiosidade de coração. Como se eu fosse portador de inúmeras virtudes, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando você analisa a definição, o problema todo o mal entendimento, que a maioria de nós, homens, né, do planeta Terra, é o mal entendimento que nós temos do tema, do perdão. Sim, inclusive para com nós mesmos. Inclusive para conosco, exatamente. Então, por exemplo, quando você vê a definição que esse autor coloca, e esse autor coloca a definição baseada em estudos de ordem psicológica. Então, essa é a visão da psicologia. Então, quando você coloca que perdoar é não devolver o mal, a maioria das pessoas que vêm, que conversam conosco, ou procuram o centro espírita, ou procuram o padre para um aconselhamento, ou procuram os nossos irmãos pastores para um aconselhamento e tantos outros, e com situações que envolvem o perdão, que envolvem essa experiência dolorosa, vamos dizer assim, e muitas vezes é dolorosa mesmo. É uma experiência dolorosa, traumática, é uma experiência muitas difícil, vezes. traumática, só que quando nós estabelecemos o perdão dentro de nós e naquela situação que nós estamos vivenciando, é a experiência mais libertadora. Sem sombra de dúvida. Exatamente, eu estava pensando exatamente nessa linha, Marcelo, porque assim, a Fátima também já, nos trabalhos de
de esclarecimento espiritual, né? Igual os trabalhos de quinta-feira, ontem, né? Estava aqui na capela aqui. Isso é sempre um engano, né? Na realidade, por algum mal entendido, né? Aí cria-se uma situação, normalmente os casos dos espíritos que estão em situações de sofrimento, com muita dificuldade, por anos, às vezes décadas, às vezes séculos, né? Exatamente. E se não na totalidade dos casos, né? numa grande maioria, era só um engano, né? Na realidade, toda aquela situação começou por um mal entendido, entendeu? Quer dizer, uma palavra errada que saiu, né? E aí aquilo foi não crescendo, e de repente, quando a pessoa consegue entender, né, quando nessas situações os mentores mostram, né, para o espírito que está passando a dificuldade lá, mostram exatamente onde começou, inclusive uma quantidade enorme de casos, na realidade, quem começou foi ele mesmo, foi o próprio autor. Exatamente, numa vida anterior, né? Ou mesmo nessa, ou né? mesmo que é muito mesma, frequente. Exatamente, nessa então, aí a hora que cai aquela ficha, é muito emocionante, porque ele fala, nossa, mas assim, a sensação de libertação, e quando o Marcos estava exatamente comentando, até eu falei, nossa, ele roubou minha fala ali, brincadeira, mas assim, a sensação, né, de libertação, assim, é muito forte, chega a ser muito emocionante, né, Fátima? E aí, chega-se a chorar de chorar, nossa, quanto eu choro direto lá nas nossas conversas, nas reuniões mediúnicas. Porque tira um fardo muito pesado das costas e as daquela pessoa. Pessoas que chegam, né, os irmãos chegam assim, totalmente transtornados, né, Fátima? E sabe, dentro no inferno mesmo, vamos dizer assim, tá sofrendo, vamos dizer, no grau máximo praticamente ali, né, Marcelo? Se vê livre, né? Onde consegue se ver, nossa, então era isso que aconteceu, nossa, tipo assim, então desculpa aí a vergonha que eu passei e tal, né? E a liberdade acaba ficando com pena, e aí aquilo que você estava falando, né, Marcelo? Num primeiro momento, vem esse entendimento, essa decisão, a hora que a pessoa é esclarecida, é um esclarecimento, porque a gente se engana, né? E aí, a partir do momento que ele é esclarecido, e aí parte para outra fase, né? Quer dizer, muitas vezes, igual a Fátima falou assim, naquele primeiro momento, né, é difícil, até parece que mas aí depois que você é esclarecido e consegue se libertar, igual o Marcelo comentou aí parte para aquela outra fase, que não é de uma hora para outra que você também vai ter aquele carinho, amado. Não, mas... Perdoar não é isso. Mas acaba, não é isso, a animosidade, pelo menos acaba. Não, isso no final das contas, mais lá para frente vai chegar. Vai chegar. Né? Mas no primeiro momento nem é esse o ponto, né, Marcelo? Exatamente. Você estava comentando. E sabe que me fez recordar, assim, nós que lemos, eu nem leio tanto assim, mas a gente lê romances mediúnicos, né? Obras belíssimas do André Luiz, nessas histórias contadas, que é uma novela, né? Sempre há animosidades entre espíritos que foram traídos no passado e eles estão atormentando, enfim. Exatamente. E toda novela tem um final feliz. Nestes livros, o final feliz é o perdão. É o perdão, exatamente. É o que liberta. Então, o final feliz, como nas novelas na televisão, que sempre acaba no casamento, felizes para sempre, só se tiver perdão, né? É o perdão. Então, nas histórias é sempre o perdão. Então aqueles espíritos, no final, eles, através do perdão, fecha aquele romance, e ali vai continuar, evidente, porque ali foi perdoado, eles começam o tratamento. Ali foi uma situação, né? Vão existir outras, né? A gente vai ter mas sempre que perdoar. Sempre. O final feliz é o perdão. Nos livros, na maioria das histórias dos romances mediúnicos, né? É igual uns textos que correm aí pela internet. Na realidade é o seguinte, na realidade não existe um final feliz, existe um caminho feliz, né? A gente tem que caminhar. Eles tratam como final, mas é o começo. É o começo, o final daquele livro, é o início de um novo caminho. Tipo, normalmente, usando o exemplo da novela aí que você falou,
normalmente acaba em quê? Num casamento, né? Exatamente. E casamento Acaba é em não, festa. casamento é o início da história. Exatamente, João. Mas teve aquela novela Avenida Brasil, da Carminha, acho que foi uma das últimas novelas que eu assisti. Ela, e depois teve aquele do o Clone, né? Acho que o Clone veio depois, não foi? Salve Jorge. O Salve Jorge depois. Foi uma das últimas novelas que eu assisti. Mas a tal da novela da Carminha, não sei se vocês se lembram, o final foi muito impactante, porque o final mostra ela pedindo perdão e ela perdoando os pais, né, que viviam lá no lixão, aquela história toda, né, que lógico que eu não vou me lembrar dos detalhes, mas no último capítulo o autor foi muito feliz, porque uma das poucas vezes, para falar a verdade, foi a única vez que eu vi, né, eles abordarem esse tema do perdão no último capítulo, ou nos dois últimos capítulos, sabe? Então foi uma coisa muito final, bacana. né? Foi feliz mesmo. Pois não, Fátima, fica à vontade aí. Desse detalhe da Carminha eu não lembro, porque eu não assisti essa novela. Aham. Mas, não, fez muito bem, aliás. A maioria das novelas, quando você ainda olha com olhos de psicóloga, né? Sim. Que busca lá o entender os conflitos e tal, Uhum. até que dá para acompanhar a novela. Agora, quando você olha só com os olhos o olhar apenas de acompanhar um folhetim, aí é uma coisa meio doida. E teve até novela que o personagem terminou fazendo uma banana pro país, você lembra? Pro país, lembra? O Reginaldo Faria, eu lembro. No avião, ele Vale tudo, né? Vale tudo. Exatamente, década de 80, né? Você vê que 30 anos se passaram e hoje a gente vê muitas mudanças. Ele tinha nas suas razões. Sim, fazer isso. Sim, na época tinha. Hoje a gente reconhece. Exatamente. Hoje a gente reconhece. Mas não fugindo ao tema. Exatamente. Do perdão. Não vamos elucubrar. Vamos continuar com a regra que João fala mais um pouco. Não, então, aí, voltando à definição do perdão, o que eu gostaria de comentar é que muitas pessoas têm dificuldade em estabelecer o perdão naquela situação desagradável pelo mau entendimento. Porque é muito comum as pessoas considerarem que para perdoar é preciso esquecer. Uhum. Mas como é que você vai esquecer um acontecimento infeliz? Para esquecer depende da memória. Então, por mais que eu gostaria de esquecer, você não esquece. Você não esquece. Foi uma impressão penosa, uma impressão ruim, desagradável, marcante. E como é que você vai esquecer? Você não vai esquecer. É verdade. Agora, é possível, aquilo que o pessoal da psicologia diz, ressignificar aquele sofrimento, aquela experiência infeliz. Então, a ressignificação, buscar um outro significado, demanda tempo. Demanda tempo. Então, para que se estabeleça o perdão real, é preciso o tempo. Ora, atente para o detalhe. Só o fato de você não devolver o mal que você recebeu naquela experiência desagradável, você já perdoou e nem sabe que perdoou. Entendeu? Você não devolveu o mal. Olha, fulano teve tinha uma dívida comigo, não me pagou. Não me pagou e também não se importa e falou que não vai pagar e não quer nem saber. Então, quer dizer, aquilo lá é uma experiência dolorosa. Mas, se você não devolveu o mal para ele, você já perdoou. Agora, é importante a demanda do tempo para que aquele acontecimento infeliz, o acontecimento infeliz vai diluindo, vai diminuindo, até que você chega no momento que você se lembra do acontecido, mas você não se importa. E cai no esquecimento. Exatamente. Quando você se lembra... É uma bênção, né? Quando você se lembra do acontecido, mas você não se importa, aí sim estabeleceu-se o perdão real dentro de si próprio. E não é assim... Eu só dei o exemplo do dinheiro, né? Porque tem tantos exemplos. Lógico, pode. Levantou lá, falou um falso testemunho, me enfim. Xingou, uma série de coisas. Me ofendeu. Né?
E às vezes até, inclusive, até o próprio Chico, né, conta, tem lá as passagens, né, ele conta que, Sim. por exemplo, às vezes esse que ficou devendo, né, na realidade é uma dívida que você, vamos dizer que alguém pegou um dinheiro contigo e não pagou, né? E o Chico conta lá algumas histórias lá tal, que na realidade você está pagando uma dívida que você tinha lá do passado. Em muitos dos casos, assim, né, acontece muito isso aí. Teve a Ana... porque você sofreu uma injustiça, né? Exatamente. Alguém chegou reclamando para ele um dia lá, que ele tinha sido assaltado. Você contou, né, Marcelo? Não me lembro se fui eu, mas eu lembro que chegou, tem uma história assim. Tinha sido assaltado, nossa, me levaram tudo, tal, não sei o que. Aí o Chico falou assim, graças a Deus, ele acabou de pagar a dívida que ele tinha. Ai, que beleza. Então, a dívida com o universo. Né? Não, ele tinha feito isso aí no passado, né? Exato. Então aí devolveu para a vida. Mas assim, e quem assim de nós, vamos dizer, em situações mais fortes ou menos fortes, já não conseguiu, assim, vamos dizer, passar por cima. E a sensação de alívio, né, Fátima? Muito grande. A sensação de alívio é a hora que a gente consegue, passa e fala, nossa, eu consegui, deu certo, consegui. Não foi fácil no primeiro momento lá, mas depois que passou foi ótimo. Não esquecer, não vai lembrar. Mas assim, não devolver isso que o Marcelo falou, né? Não devolver a mesma vibração, a mesma ação, eventualmente desejo assim, que a outra pessoa mesmo desejo. Mas simplesmente, volta. Vou simplesmente feliz. vou fazer o seguinte, vou deixar aqui esse fato no esquecimento. Olha que maravilha. E é um alívio muito grande, né? Então, nós vamos fazer a primeira pausa musical, né, Marcos? Isso. E aí, daqui a alguns instantes, retornaremos para mais reflexões sobre o perdão. Isso mesmo. Vamos ouvir então do padre Marcelo Rossi a música chamada Misericórdia. Beleza. Retornamos com o programa Momentos Espirituais, hoje discutindo sobre o capítulo 10º de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. E nós vamos ouvir aqui um comentário do nosso querido João, que ele separou sobre o capítulo do perdão na obra Vivendo o Evangelho, psicografada pelo espírito André Luiz, mas o médium não é o Chico. O médium é um amigo do Chico, Antônio Badui Filho. Isso. Pois não, qual que você separou para nós, João? Então, a segunda mensagem... É perdão? É perdão, exatamente. Perdão. Então, do livro Vivendo o Evangelho, volume 1, né, capítulo 10, o André Luiz, vamos colocar uns temperos aqui na nossa conversa, porque o André Luiz, ele traz os nossos exemplos, né, no dia a dia. Onde é que a gente precisaria aplicar essa questão do perdão? O que significa o perdão, tal? Onde, né? No nosso dia a dia, a hora que a gente acorda, a hora que a gente está indo trabalhar, a hora que a gente está em casa com a esposa, com o filho, com o marido, né? Tem uma série de coisas. Então ele diz assim, o título é Perdão. Ele fala, mágoa adoece, perdão recupera. Aversão envenena, perdão desintoxica. Olha que coisa, né? Como é claro, né? André Luiz é muito claro, sim, assim, no nosso passo a passo, né? Aí tem uma aqui que é muito forte, né? Vingança destrói, perdão restaura. Olha que coisa maravilhosa. Sensacional, né, Marcelo? Porque assim, a vingança, aquela questão, né, eu não perdoo, vou querer vingar, vou desejar, tem que ir lá, enquanto não fizer ele passar pela mesma situação. Olho por olho, dente por dente. Para com isso, né? Então, a vingança destrói. Quanta destruição acontece aí pela vida, né? Uhum. Com a gente mesmo, com cada um de nós, a gente parar para refletir sobre cada um desses pontos, né? Eu me lembro, assim, como exemplo dessa colocação, né, que é uma colocação de psicologia profunda, né? Que nós vamos observar que a guerra do Vietnã durou... Quanto tempo durou? Uns 15 a 20 anos aproximadamente? Foi muito tempo. E a sociedade americana ficou com um peso na consciência muito grande. A sociedade americana, de modo geral. Uhum. Porque mesmo os americanos
não sendo os responsáveis diretos pela guerra, porque o governo é que era o responsável direto, mas muitas pessoas, muitos habitantes da sociedade americana, ao ver tantas famílias dizimadas, famílias vietnamitas dizimadas na guerra do Vietnã, com tantos órfãos, tantas crianças, então muitas das famílias americanas se propuseram a adotar essas crianças, e muitas crianças vietnamitas foram levadas para os Estados Unidos e foram educadas e criadas lá, como uma forma de corrigir o grande débito que o governo americano assumiu com o governo vietnã, com aquela população, né, mais humilde, que não tinha nada a ver com as rivalidades dos governos. E tanto é que vocês se recordam, aquela imagem que ficou famosa, daquela fotografia da menininha, né, que foi vítima da bomba Napalm, né, aquele efeito laranja, aquela história toda, ficou com o corpo todo queimado. Ela é uma das crianças que foram adotadas por uma família americana, né, e foram transferidas para lá. Então a vingança destrói, e o perdão restaura. Restaura a harmonia, né, rapaz? É muito lindo, né? E aí ele continua assim: a perseguição fere. Olha quanto são assim os verbos, as ações assim que a gente que fazem parte muitas vezes do nosso dia a dia, né? Dos nossos queridos, né? Perseguição fere. E o perdão cicatriza. Olha que as imagens que ele traz são muito fortes, né, Marcelo? Você como médico aí, né? Sensacional. Né? Cicatrização é tudo, né? Tudo de bom, né? É tudo de bom. O rancor, ele continua assim: o rancor perturba. O perdão equilibra. Olha que lindo. Né, Fátima? Não é quando a gente fica, né, com rancor, guardando aquelas coisas, remoendo aquele ódio, aquela mágoa, e sofrendo, né? A gente fica sofrendo mais, fica revivendo, né? O Marcelo sempre busca lá as raízes das palavras para nos explicar. O que a gente fala, muitas vezes a gente fala as coisas, nem sabe a sintonia que a gente entra com o outro, né? Porque a gente fica junto, sofrendo junto. E muitas vezes assim, sem fazer sentido nenhum. É uma coisa, às vezes a outra pessoa não está nem sabendo se ainda está. Que a gente existe, a gente de repente, tropeçou em você, nem viu, sabe? Esbarrou sem querer, foi embora, você fica lá guardando aquele rancor, aquilo, e fica remoendo, né? Fazendo mal, né? O nosso querido Giovanni achou aqui para nós: a guerra do Vietnã teve início em 55 e terminou em 75. Nossa, é muito tempo, 20 anos, é muito sofrimento, né? 20 anos. Então, aí continuando, então ele diz assim. Não, e essa história do rancor, só fazer um parênteses, claro. A gente fica com aquele negócio, não, porque eu sempre falo aqui, né? Não, porque no Natal de 1983 a minha prima não me cumprimentou. E eu guardo isso até hoje. E sofre, a outra nem sabe, né? E a pessoa nem sabe. Tá aí, né? Porque ela não ofendeu, ela não viu nada de errado, né? Você que teve fez aquilo olhar com maldade, né? Você que enxergou mal, né? É aquela história, né, Fátima? Assim, a gente quer transformar o mundo transformando as outras pessoas, né? Esperando dela mais do que eles podem dar. Exato. A gente tem que transformar o mundo transformando a gente. É o nosso coração que precisa de reforma, não, Marcão? Isso mesmo. É onde a gente tem acesso, né? Onde a gente consegue fazer. Mas é que dá trabalho, aquela questão da reforma íntima, né? Com certeza, Fátima, é muito longa. Dá trabalho. Então, aí tem uma outra aqui também que é bem... mexe bastante com a gente aqui. Melindre aflige. Aflige, não aflige? Nossa. Porém, o perdão alivia. Olha que coisa. Então, a gente fica
carregando, fica buscando coisas para botar nas costas, levando peso. Tudo a mal que os outros falam ou fica fazem, né? melindrado, guardando aquelas coisas, sofrendo. Ai, eu não merecia isso. Com essas lamentações. Falta de... não me respeitou, não teve Coisas consideração, pequenas, aquelas né? coisas assim. Consideração, né? Olha exato, que coisa. exato. Consideração, vê se faz sentido. É por causa do egocentrismo, por causa do orgulho. Orgulho, né? Orgulho, egoísmo, é verdade. E aí ele vem mais aqui. Ofensa irrita, o perdão acalma. Olha que beleza. Então, ao invés de a gente se deixar irritar, vamos nos acalmar, né? O desprezo humilha, o perdão exalta. Olha essa, que forte, né, Marcelo? Forte, né? Muito bom. Quando desprezamos alguém, nós estamos humilhando. Exatamente. E é uma coisa, assim, ser, vamos dizer, deixado de lado é uma coisa. O Fabinho falou aqui um dia, que nosso querido Fabinho, um abraço aí, Fabinho. Mas ele falou aqui pra gente que uma das coisas mais fortes que existem assim, né? É exatamente o desprezo, assim, quando a gente despreza, não se importa com a outra pessoa, isso que é uma coisa muito horrível. É a marca mais importante daquilo que nós chamamos hoje de bullying, né? Exatamente. Entendeu? Que é quando você, vamos dizer assim, o auge do desprezo, né? Vamos dizer assim, para as mais variadas situações. Das mais variadas formas. Inclusive está passando um filme, estreou essa semana, chamado Extraordinário, que é uma história muito bonita, que aborda o tema de bullying. Só que eu não sei direito dos detalhes, mas eu ouvi um comentário hoje de um crítico de cinema, e eu fiquei impressionado, porque o cara falou, o crítico de cinema, né? Olha só, Giovanni, um crítico de cinema, falou que ele ficou emocionado. Ah, que legal. Ficou emocionado do começo ao fim, que tinha hora que ele tinha vontade de levantar e aplaudir. Olha só como é que é, né? Que legal. Lembra, né? quando aquelas coisas de São José do Rio Pardo, né? Quando aquele filme Tubarão, vocês se lembram, né? Quando tem aquela última cena que o tubarão finalmente é morto, lá na minha cidade todo mundo aplaudiu. Mas ó, não era só na minha cidade, depois eu fiquei sabendo que não era só na minha cidade. Sensacional. Ai, meu Deus. Então, aí dando sequência à mensagem do nosso querido André Luiz, ele diz assim: intolerância agrava, o perdão facilita. E olha que realidade, sensacional, impressionante. Tem que ler esse livro todo dia. Todo dia. Porque é tudo que nós fazemos todos os dias. Exatamente, a intolerância não agrava tudo. Se a gente, por exemplo, a hora que aconteceu uma situação lá, né, Marcão, no trabalho, na escola, né, ou em casa, né, com filho, com pai, com mulher, dentro de casa mesmo. E aí, se a gente tiver um pouquinho só de tolerância, pronto, passou. Daí a pouco o outro vem lá, pede inclusive perdão, o outro vem pedir desculpa, não estava bem aquela hora lá e tal. Aí olha só que beleza, então, a intolerância agrava. O André Luiz nos ensinando passo a passo como é que a gente deve fazer. A intolerância agrava e o perdão facilita. Então, assim, se a gente tiver na hora conseguir fazer uma prece, conseguir pedir uma intuição, beber um copo d'água, exatamente, ficar bebendo água durante meia hora para esperar passar, né? 10 goles de água já ajuda. A água da paz que o Chico fala é um pouquinho diferente, né? Você põe a água na boca, não engole. Enquanto a pessoa está falando, você não engole. Engole, para não responder, lógico. Para não responder e para não jogar em cima do interlocutor, né? Beleza. Essa aqui é a água da paz, né? A água da paz. E aí o André Luiz ainda diz assim: a raiva agride, o perdão conforta. Olha que coisa. Não é fácil. É emocionante até ler essas coisas, porque assim, é muito lindo. O André Luiz, ele traz as coisas de uma forma muito transparente. Ele conclui assim: vale a pena perdoar, né? Vale a pena perdoar. É o tipo da aposta que você nunca perde. Sim. Né? Você sempre ganha quando aposta. Não é, Giovanni? Giovanni, meu xará aqui, está aqui. É verdade. Nos dando prazer aqui da presença. Então aí o André Luiz, nosso querido André Luiz, conclui assim: é perdão a melhor escolha, pois revela esforço de elevação íntima,
além de ser poderoso antídoto contra a intoxicação do mal. Olha que coisa forte. Intoxicação do mal. É assim, André Luiz é demais da conta. Nossa Senhora, obrigado, André Luiz. Realmente é lindo, né, Marcelo? E hoje eu estava ouvindo lá os comentários do Marcelo no livro Linhas de Luz, né? E por um momento... Assim como. Assim como. O capítulo 165 da obra Vinha de Luz, intitulado Assim Como. Assim como. Sensacional, né? E durante a sua preleção, me veio em mente a pureza de coração, né? Que também tem uma das passagens que Jesus fala, né? Das criancinhas, deixai vir as minhas criancinhas para o reino de Deus, daquelas que lhes assemelham. Essa pureza de coração é onde está também o perdão, né? Porque a criança, bebê ou pequena, enfim, você põe de castigo, minutos ou segundos depois ela vem te dar um abraço, né? Como se não tem um rancor, ela não tem aquela questão de né, vingar ou ficar de mal do pai e da mãe, não. A pureza de coração de uma criança é o que precisamos ter também mesmo entre as crianças, né? Mesmo quando elas se brigam lá entre si, aquelas briguinhas, né? Entre irmãos. O comportamento delas é outro. É outro. Não existe essa animosidade. O perdão há 5 minutos elas estão brincando de novo. O perdão é automático. Exato. Que elas nem se lembram, né? Assim, realmente isso, né? Nem se lembram mesmo. Porque é um coração puro ainda, né? Quer dizer, ele ainda reencarnou e tem aquele espaço de tempo onde o espírito ainda não tomou consciência das suas vidas passadas. Então essa pureza de coração, você vê como para eles é fácil perdoar. Então é isso que nós temos que se aproximar dessa pureza também, exato, né? E ao caminho da pureza do coração. Bem lembrado. E é uma das passagens que você falou sobre você quase falou da pureza do coração, né? Que é a pureza da sua preleção. Então, foi o momento lá que Jesus viveu, buscou curar os paralíticos e cegos, sim, os leprosos e os loucos. Então, aí eu procurei fazer uma analogia com paralíticos e cegos espirituais. Sim, é isso mesmo. Né? Exatamente. Porque, por exemplo, mais do que erguer os paralíticos físicos, mais do que dar a luz aos cegos com doença na retina, mais do que tirar aquelas feridas, limpar as feridas dos leprosos, né? Ainda mais na época de Jesus, que nem se sabia o que era a lepra, né? O mal de Hansen. E hoje você faz o tratamento com antibiótico, acabou, né? Acabou o problema. Né? Hoje é praticamente ridículo o tratamento. Mas na época não. Na época era uma tragédia. E quem apresentava essas feridas eram consideradas pessoas impuras. E também, finalmente, os loucos, né? Que quantas pessoas obsediadas não foram levadas até Jesus, e Jesus, só com a sua autoridade, com a emanação da sua luz, os espíritos obsessores simplesmente se afastavam, né? E porque Jesus nunca expulsou os demônios, viu? Isso aí de falar que expulsou o demônio, Jesus, governador planetário, todo caridade, todo amor, todo perdão, ele vai expulsar? Ele não vai expulsar ninguém. Ele simplesmente encaminhava aqueles espíritos, que eram espíritos, vamos dizer assim, equivocados. Necessitados de amparo, né? De exatamente. ajuda. Então, esses espíritos, assessorados pela equipe espiritual que acompanhava o trabalho de Jesus, esses espíritos eram, vamos dizer assim, acolhidos por essa equipe espiritual. E, evidentemente, que eles eram doutrinados, eles eram esclarecidos. Exatamente. Agora Jesus vai expulsar. E se afastavam, né? Vida. Não, que isso? Se afastavam. Jesus veio para acolher todo mundo no mesmo rebanho.
Não é ele que é o bom pastor? Para nos ensinar, exatamente. Ele mesmo falou que nenhuma das ovelhas Então é lógico que é uma, perder, né? exatamente. É lógico que é uma figura, né? Jesus expulsou os demônios. A gente compreende que é no sentido figurado, mas a gente precisa ter uma compreensão mais ampla. E evidentemente que só pela presença de Jesus aqueles espíritos se afastavam, e o simples fato de afastar-se, aquela pessoa já estava curada, que era tida como louca. Só que se ele não se mantivesse vigilante, voltava. Outros espíritos iam se aproximar dele. Espíritos inferiores iam se aproximar e seriam em número maior e também numa situação mais agravada. Com certeza. E quantos irmãos foram internados nesses manicômios? No passado, com certeza. No passado, muitos. Nessas situações de obsessão. Eu diria... Assim, a maioria. Eu diria que ainda acontece, né? Ainda sim. Porque, na realidade, essa questão ela é entendida de uma forma parcial hoje em dia. Sim, ainda, né? Só através do espiritismo, de alguma... a ciência... a ciência está provando, até devagarzinho. O Marcelo está aqui para... nos dá esse testemunho, e também a Sônia, né, a doutora Sônia também, lá naquela palestra lá, ela falando sobre pineal, aquelas coisas todas, e ela estava dizendo quanto a medicina, exatamente, quanto a medicina está se abrindo, né, se aproximando desses conceitos, porque realmente é uma coisa, é difícil de entender, né? Eu, antes de conhecer o espiritismo e tal, era um negócio muito complicado, uma série de coisas, né? Na classificação internacional de doenças, né, que é o famoso CID, classificação internacional de doenças, é que agora eu me esqueci qual que é o número, eu não guardei esse número ainda. Mas tem um item lá que eles colocam como possessão espiritual. Olha, possessão espiritual. Já faz parte do CID. Já é uma patologia. Eu me lembro, a Sônia comentou naquela palestra que ela deu lá no Paulo de Tarso. Então é lógico que a psiquiatria hoje é muito comum, o número de psiquiatras espíritas hoje é muito grande. E eles colocam isso, entendeu? E realmente, porque chega um certo ponto, não tem mais explicação. Não tem. Ou você acredita nisso, ou você acredita, porque é a realidade. Está bem visível, né? É muito forte, né? E como é que vai explicar? Como é que vamos explicar essas coisas? Então foi nesse sentido que nós quisemos falar aquela história da impureza, né? E evidentemente que aquela mensagem lá que coloca Jesus que foi enviado por Deus, e ele chega no planeta Terra. Imagine você, né? O espírito mais importante que habitou esse planeta veio e nasceu no lugar mais humilde, que foi uma manjedoura no meio dos animais, na estribaria, muitas vezes com um cheiro desagradável, né, dos animais, né? Dá pra gente fazer essas ilações, né? Aí o cara teve toda a trajetória, né? Esse é o cara, né? Esse é o cara. Então ele teve toda essa trajetória brilhante, foi amparado na infância pelos pais, começou o ministério dele indo primeiro para o deserto fazer jejum e oração. E jejum não é comer 2 colheres de arroz e 1 de feijão, jejum de imperfeições. Aí ele começa o seu ministério, cura todo mundo que passa pela frente dele. Você comentou sobre a virgindade de Maria. Sim. Muito interessante, que eu achei. O conceito de virgem entre os judeus não é um conceito de virgindade carnal, é um conceito espiritual, um conceito moral. Aí veio a pureza de coração de Maria, ela era virgem de imperfeições. Por isso que não à toa ela foi escolhida para receber no seu ventre Jesus. Sem sombra de dúvida. Estava a pureza de coração. Exatamente. Essa que era a pureza. E aí depois Jesus fez o que fez, né? Estendeu mãos generosas o tempo todo para todo mundo, pessoas de má vida e pessoas de vida considerada normal. E o que ele teve como prêmio? A cruz. Teve como prêmio a cruz. Mas o que ele fez? Veja você.
pediu ainda para o pai perdoar. Bem lembrado. Olha Muito só, bem lembrado. voltamos ao tema novamente do perdão. Olha que magnífico. Realmente para nos dar Né? exemplificar mesmo, várias, né, Marcelo? várias E a gente exemplificações. Da mulher Tão difícil adúltera. de perdoar coisas tão pequenas. Exato. Pai, em tuas mãos, antes de proferir as últimas palavras como encarnado, Como encarnado. antes de proferir as últimas palavras como encarnado, que foi Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, Jesus pediu para que o Pai Eles não perdoasse sabem o que fazem. quem os conduziu à cruz, quem o conduziu à cruz, porque eles não sabiam o que faziam. Não sabíamos. E realmente não tinha. Nós éramos crianças espirituais. É verdade. E você estava falando essa questão do poder magnético de Jesus, né? Quando até tinha essa confusão, expulsou os demônios, né? Aí você comentou aí da questão do poder magnético, do amor, né? Do carinho de Jesus. E aí, voltando na questão das reuniões, né? Por exemplo, nas reuniões de ontem, quinta-feira, assim, As reuniões mediúnicas, né? Você se refere. Isso, nas reuniões mediúnicas. Quando os espíritos chegam, muitas vezes eles chegam aí, eles não entendem muito, não entendendo, num primeiro momento, assim, não entendendo direito o que está acontecendo, né? Mas eles se sentem tocados pelo carinho, pelo amor, e aí já começam assim, mas alguma coisa, eu não sei o que vocês estão fazendo comigo não, mas tem alguma coisa que vocês já estão fazendo, porque eu já estou mais meio mole, já estou meio com sono, já não estou mais tão bravo, eu quero ficar bravo, eu não quero parar de ficar bravo. Muitos falam assim, né, coitados, enquanto ainda enquanto ainda não chegaram à conclusão do que está acontecendo. Mas esse amor, esse poder magnético, né, que o Marcelo comentou de Jesus, nessas reuniões, né, os mentores, né, os espíritos encarregados do trabalho, assim, são tão amorosos, né, o clima é de tanto amor, Envolvente, né? exatamente, tanto amor, tanto carinho, tanta caridade, que isso aí já vai fazendo todo um processo de preparação e essa sensação, né, do magnetismo que o Marcelo comentou de Jesus, logicamente num patamar, né, muito mais elevado, mas nessas reuniões também acontece, né, esse tipo de coisa, né, Fátima? Muito E gratificante. é muito gratificante, é muito emocionante, né, quando eles começam a falar isso, e até nas conversas a gente fala exatamente o que você está sentindo, essa diferença toda aí é alguma coisa que você não tem sentido ultimamente, que é o amor, o carinho que a gente tem por você. E aí já começa a balançar. Eles se sentem que podem ser amados, né, acolhidos. Tudo. Isso transforma, né, é o poder transformador do amor, é muito impressionante, O poder transformador do bom senso, o poder transformador do perdão, o poder transformador de tantas virtudes, né, que podemos dar a todo instante, porque nós podemos pregar o Evangelho o tempo todo. Se for necessário, aí a gente usa palavras. É verdade. Vamos fazer a segunda pausa musical, Marcão? Vamos sim. Então vamos lá. E hoje é o dia da família, né? Então eu gostaria aqui de colocar a oração da família. Que linda essa música, vale a pena. Do Padre Zezinho. Padre Zezinho, né? Isso Um mesmo. abraço grande para todas as famílias, que Jesus abençoe a todas. Né? Exatamente. E a minha também. A minha também. Então vamos ouvir. Sem egoísmo. Oração da família com o Padre Zezinho. Retornamos então com o programa Momentos Espirituais, hoje na agradável companhia da nossa querida Fátima, do nosso João, do nosso Marcos e também recebendo a visita do nosso querido Giovanni. Estamos discutindo o tema que envolve o perdão, a experiência mais difícil, a experiência mais dolorosa, mas também a experiência mais libertadora que cada um de nós certamente terá a oportunidade de aprender com a experiência do perdão.
E nós vamos encontrar na obra Grandes e Pequenos Milagres uma história muito comovente. Aqueles eram dias muito agitados. A década de 60 foi caracterizada por muitas transformações na sociedade ocidental, com repercussões praticamente para todos os pontos do globo. Lá na cidade de Cleveland, em Ohio, no estado de Ohio, nos Estados Unidos, o Sr. Haskin encontrava-se em seu escritório num domingo pela manhã, quando o seu filho Joey, com a calça jeans, com alguns furos, como era já usado naquela época, com o cabelo desarrumado, desalinhado, aproximou-se do seu pai e lhe disse: Pai, quero visitar a Índia. O Sr. Haskin achou muito interessante aquela observação e o jovem continuou a lhe dizer que ele gostaria de conhecer a Índia porque a Índia era caracterizada por uma elevação espiritual e ele queria vivenciar, conhecer os gurus e toda aquela cultura milenar. Dizia ele ainda que ele iria acompanhado da sua namorada, Sara. E até aí o Sr. Haskin teve abertura para o diálogo e até compreendeu toda a ansiedade daquele jovem de 20 e poucos anos naquela década de 60. Mas a sua surpresa ficou muito acentuada do ponto de vista de desagradável quando ele disse para o seu pai que ele detestava o judaísmo, que ele não aguentava mais, não suportava mais aquelas orações melodiosas e que ele não queria mais saber de seguir o judaísmo. Aquilo foi um choque muito grande para o Sr. Haskin. Ele pôs a mão ao peito e disse para o filho: se você quer ir para a Índia, vá para a Índia e não volte aqui nunca mais. O jovem Joey, acompanhado de Sara, fez a sua viagem encantadora para a Índia. Encantadora, entre aspas, porque a cultura da Índia é muito diferente da cultura ocidental. A Índia é um lugar muito belo, de acordo com os padrões americanos, para ser visitada. Mas, para viver por tempo prolongado, há um choque cultural muito elevado. Passaram-se 3 anos, quando Joey ainda encontrava-se na Índia, quando ele encontrou, na cidade de Bombaim, um amigo seu. E esse amigo, da mesma universidade, eles se encontraram. Joey, que coincidência, você aqui em Bombaim. Como é que estão as coisas lá em Cleveland? Estão tudo bem. Não fosse
o acontecido com seu pai? O que houve com meu pai? Seu pai, depois que você foi embora, ele teve um aperto no coração, teve um problema de angina, um problema com as coronárias, ficou muito doente e após alguns meses de estabilidade da doença, ele fez uma viagem a Israel e depois voltou para Cleveland, durou mais alguns meses e faleceu. Joey teve uma impressão de que veio à sua mente que ele matara o próprio pai. Virou-se para Sara, que estava ao seu lado, e disse: eu matei papai. Que isso? Você passou tanto tempo depois, você não tem nada com isso. No entanto, ele continuou a dizer: eu matei papai. Após despedir-se do amigo, ele disse para Sara que ele iria sair da Índia e mudar-se e visitar, melhor dizendo, Israel. Ele queria conhecer Jerusalém. Ele queria conhecer mais profundamente a cultura do próprio pai. Porque o pai, retornando ou recordando a sua trajetória, havia sobrevivido ao Holocausto da Segunda Guerra Mundial. Após sobreviver ao Holocausto, ele mudara-se para os Estados Unidos, onde conheceu a sua esposa e constituiu a sua família. Para ele, para o Sr. Haskin, ele compreendia o jovem querer conhecer outras culturas, mas ele não admitia a possibilidade de ofender a cultura milenar que ele abraçava do judaísmo. Daí o seu descontentamento, a sua intolerância, quando proferiu aquelas palavras de que não mais desejava encontrar com o próprio filho desde a última vez em que se encontraram. Apesar da contrariedade de Sara, ambos foram para Jerusalém. Desceram no aeroporto de Tel Aviv e, como Tel Aviv é próximo de Jerusalém, foram para Jerusalém. Ele queria muito conhecer aquilo que nós conhecemos como Muro das Lamentações. E o primeiro local que ele foi justamente o Muro das Lamentações. Ele pediu aquele solidel, aquele chapeuzinho que coloca na cabeça, que os judeus colocam na cabeça, pediu um livro de orações, foi-lhe emprestado, e ele chegou e ficou fazendo as orações e observando as pessoas ao seu lado, como faziam as orações. Ele observou que havia um jovem que num determinado momento ele estava tão emocionado com a oração que o envolvia, que ele chegava a abraçar as pedras, aquelas pedras que tinham durado tantos séculos, que viram tanta história do povo judaico, 2 êxodos, o êxodo do Egito, o êxodo da Babilônia, e tanta história ali contida. Ele viu que num determinado momento o jovem pegava um papelzinho e procurava colocar nas frestas daquelas pedras. E ele então perguntou o motivo de colocar aquele papelzinho. O jovem lhe disse que aquele papelzinho
era um recado para Deus, era um pedido que era feito para Deus, e Deus atenderia aqueles pedidos. Ele também tinha um pedido a fazer a Deus. E ele pediu um papelzinho e também quis colocar entre as frestas daquelas pedras, como a tradição judaica. Aí ele escreveu: Papai, me perdoe, eu nunca quis ofender o Senhor, mas eu era muito jovem e muito tolo. Onde o Senhor estiver, me perdoe. Com muita dificuldade, após 1 hora de tentativa, ele conseguiu colocar aquele papelzinho entre as frestas de uma das pedras. Só que quando ele colocou, um papelzinho caiu ao chão. Porque imagine você, uma tradição de tantos séculos, quantos papéis não tem entre aquelas frestas daquelas pedras. Agora ele tinha um problema. Ele tinha que recolocar aquele papelzinho que caía, que havia caído, colocar de volta entre as frestas das pedras. Após procurar por um certo tempo, ele olhou para o papel, já envelhecido, já amarelado com o tempo, e ele teve a curiosidade de abrir o papelzinho. Ele abriu o papelzinho e leu: Joey, meu filho, onde, se um dia você vier a este lugar, saiba que eu sempre amei você. Saiba que eu era um velho tolo, que eu era um velho rabugento. Perdoe, meu filho. Seu pai, Raskin. O jovem chorou amargamente ao ler aquelas palavras. Ficou profundamente tocado, profundamente emocionado, e abraçou aquele outro jovem que o havia auxiliado. Aquele outro jovem convidou Joey para hospedar-se em sua casa, uma vez que Sara havia dito que se ele entrasse no Muro das Lamentações, ela não mais o acompanharia, porque ela não queria seguir aqueles pensamentos, seguir aquela cultura. E Joey entrou e ele não mais encontrou Sara. Joey permaneceu em Jerusalém e estudou para ser rabino, seguindo a tradição do próprio pai, que dentro do seu próprio íntimo, evidentemente que ele havia ocorrido o perdão recíproco e ele tanto amava. Estudou para ser rabino e, num determinado momento, após tornar-se rabino, ele convivia com algumas famílias e uma dessas famílias, uma senhora marcou um encontro para apresentá-lo a uma outra mulher, porque após
os 3 anos do curso de rabinato, agora era hora de constituir família. Agora era hora de colocar na prática aquele pensamento segundo o qual a geração de Abraão seria numerosa como as areias da praia, como encontramos nas Escrituras Sagradas. Marcado o encontro na casa daquela senhora, amiga que havia se tornado sua amiga, daquela família, que era uma senhora casada, eles marcaram o encontro e no momento aprazado aparece Sara. Sara também tinha permanecido em Jerusalém, quis aprender o idioma hebraico, estudou também para ser na escola de rabinato para mulheres e ambos se reencontraram. Essa é a experiência da coincidência. A coincidência nada mais é, como diz um amigo meu, Jesuscidência. A coincidência nada mais é do que um encontro adredemente, antecipadamente preparado por Deus para mostrar que a sua presença estava determinante em todo o tempo. A obra se chama Grandes e Pequenos Milagres. E essa experiência do perdão é muito comovente e encontra-se muito melhor narrada pelo nosso querido Divaldo Pereira Franco, naquele conjunto de CDs, Perdão e Auto-Perdão. Então, essa é a experiência que eu gostaria de compartilhar com os estimados ouvintes. Maravilhoso. Realmente maravilhosa. Uma história tocante, né? E tantas passagens que tem com o mestre, quando ele cita o perdão como sendo a sua pedra fundamental, parece, né? Que ele cita várias passagens, aquela que a pessoa vai levar uma oferenda, né? Ele fala, enquanto você não se reconciliar com o seu irmão, deixe a oferenda aqui, volte, reconcilie-se ao seu irmão enquanto você caminha com ele. Olha que interessante, né? E que é lindo, né? Várias passagens de perdão. E antes de iniciarmos até o programa aqui, nós estávamos conversando lá fora, né, Marcelo? Sobre uma propaganda que eu estava comentando com vocês, que é muito lindo, uma propaganda legal. da Volkswagen. Muito legal. Comentar, infelizmente não podemos, mas eu recomendo aos nossos ouvintes aí buscarem isso no YouTube, na internet, porque a gente vê muita propaganda apelativa. Mas descreva ela, descreva ela que é bacana. Que, na verdade, a propaganda é de um veículo, né? E ele quer demonstrar... Pode falar, essa propaganda, da Volkswagen. Da Volkswagen, Volkswagen. Eu acho que é um Polo, enfim, não sei. Inclusive, eles estão patrocinando o nosso programa. E eles querem mostrar o sistema de áudio do Viva Voz, né, neste veículo. Então, como é que conta a história, né? O filho com o pai idoso entrando no carro e o filho falar para o pai, pai, nós estamos indo na casa, se não me engano, é do tio Alfredo, se não me engano, enfim, mas na casa do tio, né? Que eles não se falavam há muito tempo, não se falavam há muitos anos, né? Haviam brigado. E aí o pai fala, pô, mas o seu tio, mas vamos lá, né? O velho fala, nós não falamos há muito tempo, ele é muito teimoso, né? E nisso, o filho aperta a tecla lá, ligar para o tio Alfredo, lá no Viva Voz. E aí, ligando para o tio Alfredo atende do outro lado e começa a ouvir tudo que o irmão de idade está falando. E ele começa, o Alfredo ele é muito teimoso, mas
puxa, eu sinto muita falta dele, ele sequer imagina o quanto eu o admiro, e só elogios, falando, mas o orgulho não o deixava falar isso pessoalmente para o irmão, né? E talvez até vice-versa. Eles estavam indo para a festa, né, quando o filho faz isso, né? E aí termina a propaganda, você vê o carro, mas a mensagem é muito linda nesse sentido. E a propaganda termina ele chegando na casa do irmão e o irmão indo abraçá-lo, né? Ou seja, né, então, o orgulho foi quebrado por uma atitude do filho de se fazer esse encontro, mesmo através de um viva voz, mas que quebrou a barreira do orgulho, né? E o orgulho é realmente uma barreira ao perdão, né? Você às vezes não quer perdoar porque você teve o seu orgulho ferido, e quer dar o troco na mesma moeda, né, João? Mesma moeda, exatamente. E neste caso o orgulho foi quebrado através da atitude desse menino. Então eu achei essa propaganda muito linda, recomendo aos que estão ouvindo aí para poder, busquem no YouTube propaganda da Volkswagen, perdão, se vocês vão assistir, é muito bonito, é muito lindo. E o perdão realmente ele nos gratificante. É muito gratificante, né? Tem uma mensagenzinha aqui. Ótimo, Fátima. Que eu estava lendo, que até acho muito interessante. Descobri que o mais alto grau de paz interior decorre da prática do amor, da compaixão e do perdão. Quanto mais nos importamos com a felicidade de nossos semelhantes, maior o nosso próprio bem-estar. Ao cultivarmos um sentimento profundo e carinhoso pelos outros, passamos automaticamente para um estado de serenidade. Esta é a principal fonte de felicidade. Então, perdão sempre, gente. Só nos fará bem, né? Só nos fará bem. E sabe que, como diz, a outra parte, eu acho que Divaldo fala isso, né? A outra parte não perdoar é problema dele, mas você foi em busca ao perdão, você perdoou, enfim. Se a outra parte não quer a reconciliação, deixe que ele resolva internamente, mas você se resolveu, né? Perdoando ou pedindo perdão, né? Ou se perdoando. Isso é muito importante. Muito também, importante, né? É muito importante. Você se perdoar é o primeiro passo de encontro ao perdão, né? Porque você não é perfeito. Então você tem que se perdoar por isso, né? Sim. Estar num caminhar, aprendendo, né? E tudo que nós pensamos de nós acontece, né? Então vamos pensar coisas boas, vamos nos perdoar, porque muitos cometem erros e falam, puxa, mas como eu sou isso, como eu sou aquilo, como eu sou burro, enfim, não sei. Já começa a colocar um monte de coisas negativas para si próprio, que é horrível isso. Então, começa a se perdoar, a se valorizar, né? Pensando coisas positivas e vá de encontro a este perdão, né? É um dos passos, né, João? Eu acho que muito bem lembrado essa questão do auto-perdão, né? A gente não tinha comentado assim, mas muito bem lembrado. Eu acho que assim, a gente precisa lembrar, né? Porque assim, a gente já melhorou bastante, né? Se a gente parar para pensar, estamos... a gente já fez, né? Quer dizer, na Idade Média lá, a gente fala, né, quando alguém fazia alguma coisa, a gente pegava a espada e já cortava o pescoço. As coisas, né? Nós hoje a gente já fica abismado com algumas coisas, a gente, de jeito nenhum, nossa, né? A gente fica meio chocado com coisas que a gente vê às vezes. Chutar um animal na rua, né? Chutar um cachorro, né? Hoje é motivo de comoção. Enfim.
Mas há um tempo atrás era super normal, quer dizer, já houve, até eu comentei outro dia aqui no programa, né, Marcelo Marcos estava aqui, a Fátima acho que não estava, de uma palestra que eu assisti em São Paulo, né, que era inclusive, não tinha nada a ver, era de uma área financeira, mas aí o profissional, uma pessoa muito esclarecida, muito competente, assim, uma pessoa, né, muito erudita, e comentando e mostrando com gráficos, tabelas e tudo mais, o quanto, né, a humanidade já progrediu. E isso, no nosso caso, quanto a gente já progrediu? Se a gente parar para pensar hoje, né, vou falar do meu caso, de hoje, há 20 anos atrás, né, quer dizer, hoje já tem um entendimento. Tem algumas coisas que, né, uma série de coisas, como diz o Marcelo, estamos longe, né? Tem uma série de coisas ainda que a gente ainda faz de errado, mas tem alguns pontos que a gente já melhorou, né? E a gente tem que entender isso, a gente tem que nos perdoar quando a gente sempre cita aqui o exemplo do trânsito. Ah, nossa, ainda fiz uma coisa errada, mas eu já melhorei em várias outras, né? Então, assim, a gente tem que ter essa paciência, né? Esse auto-perdão, praticar, exercitar como a Fátima disse, exercitar esse auto-perdão pra gente poder meio que usar como uma alavanca pra gente ter forças, né? Pra ter forças e prosseguir, caminhando. Né? É mesmo. E o Marcelo até você comentou sobre as palestras do Divaldo, né, Marcelo? Acho que seria interessante você recomendar aos nossos ouvintes, né? Essa do perdão e auto-perdão? Do perdão e auto-perdão. São 4... são 4 CDs, mas tem disponível no YouTube. Uhum. Você coloca lá, Perdão e Auto-Perdão, Divaldo Pereira Franco. E são 4 exposições brilhantes, como é característica do nosso querido Divaldo, de 60 minutos cada um. E ele vai desenvolvendo o tema. Sim. Esse tema, o que você recitou, que você não... sim, os ouvintes não viram, mas você não estava lendo. Sim, essa história, ela encontra-se... Ele narrou a história, e teve uma ocasião que teve uma palestra, sabe, Marcos? Uma palestra do Divaldo, e eu me aproximei dele, né? Enchi o peito de coragem, né? Me aproximei dele e falei, poxa, Divaldo, aquele conjunto de CDs seu, o Perdão e Auto-Perdão, é maravilhoso, né? Eu quero lhe agradecer porque ele foi muito importante para mim, sabe? Foi muito importante para mim a experiência pessoal, sobretudo na convivência com meu pai, entendeu? Então realmente me ajudou demais a compreender o meu pai, a aceitar as dificuldades, a compreender a trajetória que ele teve, enfim, uma série de detalhes, né, que me foram muito úteis para essa abordagem do perdão que precisava ser feito na minha trajetória e também na trajetória do meu pai. E então eu fiz esse comentário com ele, né? E ele falou, é verdade, aquele lá realmente ficou muito bom, né? E aí eu perguntei para ele, aquela história do Joey, aonde que tá essa história? Aí ele me deu a referência da obra Grandes e Pequenos Milagres. Inclusive eu tenho essa obra. E essa obra Grandes e Pequenos Milagres conta o relato de várias histórias dos mais variados países, né? Não é só americano, de histórias de coincidência. E são histórias de coincidência que como é que você pode, né, imaginar que um cara vai para Israel, no Muro das Lamentações, vai lá, coloca um papelzinho, vai cair justamente aquele que era a mensagem do próprio pai. Então você imagina, né? E que mudou a trajetória dele também, né? Sim. Que ele tinha ojeriza pelo judaísmo, né, até então, e aquela experiência fez com que ele voltasse às origens do pai. Sim. Que ele perdoasse o pai e também pedisse perdão para o pai. Reconsiderar toda a situação, né? A reconciliação.
estabelecesse a reconciliação. E então, poxa vida, né? Foi uma história muito impactante. E ele começa a exposição dele contando essa história. Porque o Divaldo é muito frequente ele fazer isso, né? Ele, na exposição dele, ele começa por uma história, aí depois ele entra no tema e vai embora, né? E o Divaldo, quando você pega lá as palestras dele, você pode pegar qualquer palestra, as referências que ele faz, eu até já fiz isso uma vez, ao vivo, numa palestra aqui em Campinas. Cada nome que ele falava, eu pegava e procurava. Viu, Giovanni? Não te falei isso. Eu procurava, ele citava um nome, aí eu procurava na hora lá no Mr. Google, né? E tava lá. Todos os nomes estavam lá. Impressionante. E lógico que relacionado com o tema que ele falava, né? E lógico que ele cita nomes estrangeiros, cita nomes nacionais, né? Os mais variados temas, né? E essas histórias, quando nos tocam, né, no caso você, para quem não viu, pensa que você estava lendo a história. Sim, sim. Não, ela está dentro do seu coração. Ah, sim, sem dúvida. Né? Ela está dentro do seu coração. É um aprendizado. É um aprendizado. Nós aqui curtimos toda a emoção que ele falou. Aqui vimos sem ler nada. Foi muito lindo. Verdade. Mas é uma oração. Quando se estabelece o aprendizado é interessante isso, né? Que a nossa querida Anete Guimarães que fala isso. Que aprender é o que mais dá preenchimento ao coração. Isso. Hein? É o que mais dá aquilo que nós chamamos de felicidade. Isso. E quando você aprende, você não esquece mais. Não né? esquece. Não esquece. Então, a própria Anete, quando por exemplo, ela está estudando um tema que ela vai fazer para as próximas palestras dela. Uhum. Aí o que ela faz? Ela pega, estuda o tema, ela monta lá a palestra dela, não necessariamente no computador, né? Muitas vezes é na cabeça dela que ela monta, ou então ela faz um rascunho e coloca no papel, né, os temas que ela vai falar. Aí depois que ela memorizou o tema, porque memorizar é uma coisa, você pode esquecer, né? Você pode memorizar um monte de coisa, só que você acaba perdendo com o tempo. Se você não vai desenvolvendo, não vai exercitando, você vai esquecendo. Sim. Aí, para ela não esquecer mais, sabe o que ela faz? Ela faz a palestra do tema para a mãe e para os filhos dela. Para a mãe, para os filhos e para o marido. Aí quando ela faz a palestra, vamos dizer assim, a prévia. Quando ela faz a palestra para os familiares, aí esse conhecimento fica acumulado e ela perde muito pouco. Olha, ela consegue reter, diz ela, 80%, né, Giovanni? 80% que ela nos falou que ela consegue reter 80% do conhecimento. Eu aprendi com isso uma coisa. Eu não dá para fazer porque eu moro sozinha, a palestra para ninguém ali quando eu tenho que dar uma preleçãozinha. Então, toda semana quando eu vou fazer o meu Evangelho no Lar, que eu tenho uma preleção que está assim, próxima, eu vou fazendo sempre o mesmo Evangelho no Lar. Que é um treinamento para ir decorando também, memorizando. Sem dúvida, sem dúvida. É uma maneira que eu recorri depois de conhecer essa historinha da Anete. Sem dúvida, que é uma boa estratégia, né? Foi a estratégia que eu achei. Na minha idade, mais idade, a gente fica com mais dificuldade de guardar. O espírito é eterno, para com isso, o espírito é eterno. Mas é sempre bom uma técnica. Que diferença que tem entre 39 e 40 anos? É verdade. Para com isso. Marcos, devido ao adiantado da hora, se não tiver mais nenhuma... O que eu até um pouquinho antes de vir para cá, eu tinha essa mensagenzinha que eu achei legal, que é a reconciliação com os adversários. Essa mensagem do nosso querido André Luiz, intitulada Adversário Errado. Olha só, reconciliai-vos com os vossos adversários. Mas olha só o que ele diz. Orgulho, vaidade, egoísmo,
cólera, ciúme, inveja, irritação, intolerância, violência, ironia, intriga, ressentimento, mentira, hipocrisia, prepotência. Essas tendências são adversárias do bem e merecem ser combatidas. Contudo, se depois de lutar contra elas, voltas a lhes buscar a companhia, é certo que não atendes à recomendação de Jesus, porque esta reconciliação é com o adversário errado. Olha só. É com o adversário errado. Ou seja, a gente está combatendo essas tendências inferiores. Aí, você consegue superar algumas vezes, né? Só que aí passa um tempo, você fica com saudade daquelas tendências inferiores, né? Saudade entre aspas. Aí a gente volta... Fica sentindo falta, né? Aí a gente volta a buscar a companhia dessas tendências inferiores. Imagina, intriga, Fátima, eu não faço. Eu sou espírita, Pai Nosso. Aí, é certo que não atendes à recomendação de Jesus, porque esta reconciliação é com o adversário errado. Então nós temos que nos reconciliar com nós mesmos. Conosco mesmos e não buscar de tempo. E não buscar a companhia dessas tendências esses inferiores. Adversários aí é para ficar bem longe dele mesmo. É bem longe. É sim. Bem, amigos, então, como diria Galvão Bueno, né? Bem, amigos, se alguém não tiver mais nenhum comentário, nós vamos caminhar para a despedida. Você gostaria de fazer mais algum comentário, Fátima? Fique à vontade. Já fez aqui? Beleza. O nosso querido João, tem mais algum comentário? Não. Marcos, Giovanni. Então nós vamos nos despedir do complemento de mais este programa, agradecendo a oportunidade de estabelecer essas reflexões e desejamos que essas reflexões possam ser úteis para a caminhada evolutiva de todos aqueles que compartilham este programa. Um abraço a todos e até a próxima. Fátima, suas despedidas, fique à vontade. Foi um prazer grande estar aqui com todos vocês, ouvintes, com os amigos aqui. E que essas lições que aprendemos hoje possamos pôr em prática, perdoando e nos perdoando, e que Jesus nos acompanhe durante toda a semana. Boa noite a todos. João, suas despedidas, fique à vontade. Obrigado, Marcelo. Fátima, foi um prazer aqui estar com vocês aqui, muito agradável, né? A gente discutir, ouvir, né, as histórias do Marcelo, os comentários, né? E que os ouvintes nossos queridos ouvintes tenham recebido, né, essas vibrações de tanto carinho, né, de tanto amor que a gente vem aqui nesses momentos aqui, né? E eu queria mandar um grande abraço para todo mundo, né? Mandar um abraço lá em casa, lá para a dona Ana Lúcia, para André e o Eduardo. Para os 25 vizinhos de cima, os 25 vizinhos de baixo. Da direita e da esquerda. A minha mãe que falava isso, é uma homenagem que eu faço à minha mãe. Tá certo. Enfim, um grande abraço a todos, né? E que fiquem com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser. São João, um abraço Marcos, a todos. Fica à vontade. Obrigado. Um abraço a todos também, aos ouvintes, a Marcelo, João, a Fátima, um prazer tê-la sempre aqui. Venha sempre, todo dia, toda sexta, né? A convocação é permanente. Não é mais convite. Exato, convocação não é mais uma convidada. Permanente. A Fátima tem que participar. Giovanni, foi muito bom a sua presença aqui também. E venha mais também, até para comandar aqui a mesa de som, né? E a todos os amigos, os ouvintes, parentes, minha querida mãe, lá em Minas, amanhã estarei aí. Ah, que inveja. Opa, vamos lá para respirar os ares de Minas Gerais. Costelinha, couve. Um torresminho e o queijinho fresco, né? Então, um grande abraço a todos, uma boa semana. E para encerrar, vamos ouvir a música Perdão, Senhor,
aqui acho que com o Fábio de Mello, o Padre Zezinho junto. Mas é do Dom e Ravel, né? É, também Dom e Ravel participam dessa música. Perdão, Senhor, para encerrar o nosso programa. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.